Olá pessoal, o Lance da Copa dessa vez vai destacar mais um jogador da seleção brasileira que provavelmente será titular na Copa de 2018. Casemiro, primeiro volante de Tite. E vamos a uma perguntinha. Casemiro foi campeão mundial sub-20 na Colômbia em 2011. Quantos jogadores daquela equipe sub-20 devem ser titulares do Brasil em 2018? 1, o próprio Casemiro, 2, 3 ou 4? A resposta correta, 2, Casemiro e Felipe Coutinho. Aquela seleção brasileira em 2011, que ganhou o Mundial na Colômbia, fez a final contra Portugal, foi campeã por 3-2 na prorrogação e o Oscar fez os 3 gols daquela seleção. O Oscar foi titular na Copa de 2014, mas agora não tem muita chance com o Tite, não deve nem ir para a Copa do Mundo. Casemiro e Felipe Coutinho são titulares, há possibilidade de mais um convocado que é o Danilo, mas ele deve ser reserva do Daniel Alves na lateral direita e uma pequena chance para um quarto, que seria o Dudu. Mas o correto, 2, Casemiro e Felipe Coutinho. Agora vamos analisar o Casemiro, né? Ele começou muito bem nas seleções de base, foi chamado para o time principal do São Paulo e todos levavam muita fé nele. Só que era o seguinte, ele era um garoto problema, tinha muita questão dele extracampo, ele não se dava bem com alguns jogadores e no São Paulo, mesmo jogando muito bem, ele era muito questionado principalmente pela torcida. Mas aí veio a negociação com o Real Madrid. O Real Madrid contratou, foi até São Paulo, contratou o jogador e botou ele no Real Madrid B. Nessa equipe que os jogadores vão se aclimatando, se adaptando ao futebol espanhol. Ele ficou um tempo, chegou a ser convocado para o Real Madrid principal, pelo José Mourinho, chegou a ser inscrito para a Liga dos Campeões, mas em 2013 ele foi para o Porto, por empréstimo de 1 ano. No Porto, o cara estourou, a ponto de ser o principal jogador da equipe em 2014, a ponto de o Porto aceitar fazer a negociação com o Real Madrid. Aí tinha um esquema, se o Porto topasse pagar 60 milhões de reais pelo Casemiro, o Porto levava o jogador. Só que se o Porto falasse, vou pagar 60 milhões de reais, o Real Madrid poderia falar, não, eu aceito fazer a recompra e pago para você 30 milhões de reais. E tenta imaginar, o Porto pegou um jogador por empréstimo, e em vez de pagar pelo empréstimo, no final das contas ainda ganhou 30 milhões com o Casemiro. Aí o Casemiro chegou no Real Madrid, já chegou com outro status, se tornou titular. Saiu o técnico do Real Madrid e entrou o Zinedine Zidane. Foi a melhor coisa que podia acontecer para o Casemiro. O Zidane foi o técnico do Casemiro no Real Castela, no Real B. Gostava demais do estilo do jogador, que lembra o estilo dele. E o Casemiro, com o Zidane, então, explodiu. A favor do Casemiro. Hoje ele é um dos melhores volantes do mundo. Aquele jogador que era uma promessa de craque quando jogava no São Paulo se tornou uma realidade no Porto e principalmente no Real Madrid. Ele tem uma marcação muito forte, uma jogada muito característica que todos acompanham, que é um tipo de carrinho que ele dá na bola, que rouba a bola sem fazer falta e praticamente ele ganha todas assim. Além disso, é um jogador muito forte e que tem um posicionamento excepcional, sabe se colocar muito bem na marcação e libera os seus laterais. O Marcelo deita e rola, vai pro ataque toda hora porque sabe que tem uma cobertura muito boa do Casemiro no Real Madrid. Quanto ao Casemiro, o que a gente pode considerar é o seguinte, esse tipo de carrinho, algum juiz pode considerar uma falta. Então, de repente, o Casemiro vai e faz um carrinho dentro da área, pênalti. Eu só consigo ver esse ponto fraco nesse jogador. Casemiro é titularíssimo da seleção e homem de extrema confiança tanto do Zidane quanto do Tite. Casemiro é titular na Copa do Mundo com toda certeza. Então é isso, pessoal. Deixe o seu comentário, se inscreva no canal e marque o seu like. Um grande abraço para você, tudo de bom.